A mensagem é quando a verdade incomoda o poder. Talvez você tenha visto o tema e achado que, poxa, o pastor hoje vai falar sobre política. Não, não é esse poder, não é? Claro que é esse poder também, mas é um poder mais global. Eu só queria me referir ao Bruno e à Bia, que lindo o vídeo deles. Pensar que jovens canadenses que poderiam estar em qualquer lugar do mundo decidem ir para o Uruguai, para uma cidadezinha lá no interior do Uruguai, para servir aquele povo. Isso é lindo de ver, isso é um exemplo para nós. Nós vamos aprender muito com alguns países quando se fala de missões, não é? Muitas vezes aqui nós ficamos ansiosos pelas nossas férias, pensando em ir para Disney. De novo, não tem nada errado você ir para Disney, você pode ir para Disney, ou outros pontos turísticos no mundo, enquanto jovens e pessoas, quando você olha para esses países, eles não têm 30 dias de férias, eles não têm 30% de férias a mais de salário, absolutamente, eles não têm nada disso. Mas eles dedicam parte das férias que têm, às vezes 10 dias, às vezes 2 semanas, parte dela é dedicada a projetos missionários em várias partes do mundo, não é só no Uruguai. Aqui no Brasil, eu já encontrei jovens americanos, canadenses, alguns da Europa, fazendo trabalhos aqui no Brasil. Portanto, nós temos que aprender com eles. Então, você jovem que está aqui, você adolescente que está aqui, pense nisso, né? Você, quando tiver as suas férias, pense em dividir as suas férias. Vá um tempo para Disney, se você pode, mas dedique um tempo das suas férias em projetos missionários. Eu tenho absoluta certeza que você vai voltar transformado, não pelo Mickey, mas por Jesus, que vai transformar o teu coração e vai te dar motivação para que você possa continuar vivendo, aprendendo, estudando, trabalhando, para que o reino dele possa avançar. Esses jovens são para nós uma inspiração para pensarmos nisso. E aqui fica um desafio para os jovens e adolescentes da nossa igreja pensarmos já seriamente em fazermos um projeto ali no Uruguai, não é? Levá-los ao Uruguai, poderem participar ali de projetos como esse, de evangelizar na rua, de pregar nas praças e de aprender de Jesus. Pense nisso. Eu tenho absoluta certeza que aqui no Brasil nós temos muito mais tempo do que esses jovens de outros países. Muito mais. Eu acabei de te dar aqui um exemplo claro disso. Ninguém aqui tem menos de 30 dias de férias por ano, não é? Ou seja, você tem tempo para isso. Pense nisso, comece a orar a respeito disso, você vai ver como Deus vai usar a tua vida. Quando eu penso em 13 jovens que estão lá dedicando a vida no seminário, não é? E muitos deles com dificuldade financeira, isso dói no meu coração. Porque são jovens que estão entregando a vida para aprender sobre Jesus, para pregar em várias nações do mundo, né? E falta recurso. É impressionante como pode faltar recurso para um projeto tão nobre quanto esse, enquanto para outros projetos que não levam a lugar nenhum existem recurso e muito recurso. Então, pense também na sua contribuição, pense na sua participação nessa história. Talvez não possa estar lá no seminário, não é? Mas você pode ajudar. Talvez até adotar um desses jovens, podemos pensar nisso mais para frente, adotar jovens que estão no seminário e honrar esses jovens com salário para que eles possam pagar o seu seminário e estudar tranquilamente. Lembre-se, não são jovens que estão buscando uma carreira, e não tem nada de errado você buscar a sua carreira profissional. São jovens que querem se formar para pregar o Evangelho, para que o reino possa avançar. Olha que nobre, não é? E falta dinheiro, falta recurso. Mas nós temos recursos. Você tem, eu tenho, nós temos recursos para ajudar. Então pense nisso. Talvez seja aí, Rodrigo, Tati, todo o pessoal da Taiga, seja algo que a gente tenha que pensar no futuro. Não é? Ampliar a nossa participação e dar a esses jovens tranquilidade para que eles possam estudar sim, se formar, não é? E pregar o Evangelho onde Deus os enviar. Tá bom, querido? Abriu a tua Bíblia aí, Marcos, no capítulo 6, obrigado, Mário. Vamos pensar um pouco a partir do verso 14. Esta talvez seja uma das passagens mais conhecidas, não só no livro de Marcos, mas uma das passagens mais conhecidas, ou uma das histórias mais conhecidas narrada na Bíblia, que é a decapitação de João Batista. Todo mundo já ouviu essa história, todo mundo conhece. Então, para mim é um desafio também trazer um texto tão conhecido e extrair dele aquilo que nós podemos aprender nessa manhã.
Esse é um texto que vai ter algumas figuras diferentes do que nós estamos acostumados. Vai ter a figura de Herodes Antipas, não é? A gente ouve falar desde quando assiste os filmes sobre Jesus, histórias sobre Jesus, mas precisamos entender primeiro quem é Herodes, não é? Que história é essa desse Herodes, ou dessa dinastia que aparece nesse texto que nós vamos ler. Herodes começa aí, não é? A Bíblia vai mostrar alguns Herodes para nós, que era o nome utilizado aí para esses homens dessa dinastia. Começa com Herodes o Grande. O primeiro dos Herodes é Herodes o Grande, que você vai lembrar do Herodes o Grande lá quando os magos vêm para visitar Jesus, que havia nascido, e eles são interpelados por Herodes. Lembra? Essa história é conhecida também, ou seja, eles vão até Herodes, Herodes faz uma série de questionamentos, porque ele conhecia a profecia, né, de que o Messias viria, ele diz para os reis, não é? Quando você os encontrar, me fale, porque eu também quero ir lá adorar. Esse é Herodes o Grande, que é o pai dos demais que surgem a partir daí. Ele viveu entre 37 e até o ano 4 depois de Cristo, 37 antes de Cristo e até 4 depois de Cristo. Eles não eram judeus puros. Por que é importante você entender isso? Porque você vai entender o porquê que João Batista está questionando uma postura de um desses Herodes, que é o Herodes Antipas, filho de Herodes o Grande. Não é? Ele não era um judeu puro, ele era do povo dos idumeus. Os idumeus, 100 anos antes, eles são obrigados a se converter ao judaísmo. Então, eles têm práticas judaicas, vivem como judeus, mas não são considerados judeus puros, não é? De sangue. Eles se converteram ao judaísmo, mas recebem o título, e aqui Herodes o Grande tinha o título de rei dos judeus, porque comandava onde os judeus estavam, mas era um título que foi dado pelo Senado Romano. O Senado Romano dá a ele esse título de rei dos judeus. Ele reconstruiu o Templo de Jerusalém. Depois da destruição, não é, que aconteceu, a segunda destruição, ele constrói o templo. O Herodes o Grande era um homem extremamente paranoico, isso parece ser uma postura da grande maioria desses líderes totalitários no mundo, não é? E que você vai lembrar que ele aparece lá em Mateus 2, quando então ele decide matar as crianças para tentar matar o Salvador que viria. Ele também mata uma das suas esposas, matou 2 de seus filhos, matou outros membros da família. Flávio Josefo, que é um historiador judeu, fala que este homem ele era extremamente cruel, não é? Extremamente cruel. Então, um homem que mata a esposa, mata filhos, manda matar crianças para se perpetuar no poder, de fato era um homem cruel. Após a sua morte, e aí é para você entender onde vamos estar aqui nessa história, após a morte de Herodes o Grande, o reino é dividido em 3 partes. E aí é onde entra Herodes Antipas, que é o que nós vamos pensar um pouco, não a respeito dele, mas ele faz parte da nossa história. Portanto, aqui em Marcos 6, é Herodes Antipas, que então é filho de Herodes o Grande, tá? Só para você entender isso. Ele era um tetrarca era exatamente, o reino era dividido em partes, então tetrarca era aquele que cuidava de 1/4 do reino, por isso que ele é chamado de tetrarca. É só uma nomenclatura em função de quanto do reino ele cuidava. Ele cuidava ali da Galiléia e da Pérea, onde os fatos que nós vamos ver aconteciam. Então era a região onde Jesus ministrava, né? Politicamente dependendo de Roma, vocês já me ouviram falar várias vezes sobre isso, ou seja, toda essa região era dependente de Roma, havia ali uma situação moral muito instável, ou seja, a questão moral era mais trabalhada de acordo com aquilo que eles entendiam, uma religiosidade bastante superficial, né? Então o Herodes Antipas, que é quem faz parte da nossa história, ele era exatamente esse, ou seja, o reino foi dividido entre Arqueleu, que recebeu parte da Judéia, quando o Grande morre, Herodes Antipas, que é esse que faz parte da nossa história, e Filipe, porque é importante você entender que Filipe fazia parte disso, porque você vai ver que a história de João Batista está ligada a Filipe, que era também da mesma família dos Antipas, que recebeu a região norte, que também era um tetrarca. Então o reino estava dividido ali em 3 partes, não é? E aí nós temos Herodias, que é outra figura importante para entendermos o contexto de que aconteceu com João Batista. Herodias era neta de Herodes o Grande. Você vê que todos eles vêm da mesma família, eles descendem do mesmo lugar. Então Herodias era neta de Herodes o Grande, que era casada com Herodes Filipe, um dos 3 aqui.
E aí a discussão que nós vamos ter, né, o porquê dessa situação toda aí com João Batista. Então, a Herodias abandona o Herodes Filipe e casa com Herodes Antipas. Por isso que João Batista perde a cabeça, porque exatamente por causa desse casamento aí é que ele acaba perdendo a sua cabeça, porque ele não concorda com isso. Primeiro, porque este casamento de Herodes Antipas com a esposa de Herodes Filipe, afrontava diretamente Levíticos, capítulo 18, verso 16, que dizia: não se envolva, Levítico era a lei dos judeus, então está lá em Levíticos 18, 16, diz assim: não se envolva sexualmente com a mulher do seu irmão, isso desonraria o teu irmão. Então, quando João Batista vem para acusá-lo de estar pecando, ele está usando Levítico, não é porque ele não gostou do que estava acontecendo. Levítico 20, 21 também diz assim: se um homem tomar por mulher a mulher do seu irmão, comete impureza, desonrou o seu irmão e ficarão sem filhos. Então aqui, só para você entender, quando eu estiver lendo o texto, que não era uma questão política, era uma questão moral, aqui nesse sentido. Viviam no palácio, Herodes Antipas então vivia num palácio. Palácio nós sabemos que é cercado por pessoas, por banquetes, por situações que nós não temos nem ideia, né? Então João Batista estava preso ali naquela fortaleza, enquanto o palácio continuava celebrando, né? E celebrando de uma forma bastante ostensiva. E aí então vamos para o texto. Você já sabe o contexto, você já sabe a história, como é que ela acontece. E aí nós temos então o primeiro bloco que eu quero pensar com vocês, que vai lá dos versos 14 a 16. Olha o que diz aí no capítulo 6, versos 14 a 16. O rei Herodes, esse Antipas, ouviu falar dessas coisas. Ouviu falar do quê? Lembre-se que na mensagem da semana passada eu falei sobre os discípulos que saíram de 2 a 2, pregando o evangelho por toda a região. Herodes Antipas ouve falar disso, ouve falar de Jesus, ouve falar do que aquilo que os discípulos estavam dizendo. Então ele diz aí, verso 14: o rei Herodes ouviu falar dessas coisas, pois o nome de Jesus havia se tornado bem conhecido. Aqui é interessante porque já mostra que surtiu efeito. A função, aquilo que os discípulos saíram para fazer, eles foram bem-sucedidos, porque o nome de Jesus ficou conhecido em toda aquela região. E ele continua aí. Algumas pessoas estavam dizendo: João Batista ressuscitou dos mortos, por isso estão operando nele poderes milagrosos. Né? E outros diziam: não, ele é Elias, se referindo ao profeta. E ainda outros afirmavam: ele é o profeta, como um dos antigos profetas. Verso 16: mas quando Herodes ouviu essas coisas, disse: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou dos mortos. Parece estranho a história, porque nós estamos aqui nessa parte do texto, João não foi ainda decapitado, né? Então parece que nós estamos aí num flashback. Não, nós temos que lembrar que Marcos, quando escreve o livro de Marcos, os fatos já haviam acontecido. Então ele está trazendo fatos que já haviam ocorrido. Ele não está viajando, não. Ele sabia que João havia sido decapitado, ele só inverte aqui a história. Então a ideia aqui é que, primeiro, nós temos que entender que havia ali uma consciência em Herodes que não descansava. Por que não descansava? Porque ele dizia assim: o nome de Jesus havia se tornado conhecido, ou seja, o reino estava avançando, mas alguma coisa no coração de Herodes despertou. Primeiro, medo. Né? Medo, ele sentiu medo. E por que ele sente medo? Porque ele diz assim: João, o homem a quem decapitei, ressuscitou. Ou seja, ele não ia dizer algo assim se ele não tivesse temeroso com a sua atitude, com aquilo que ele tinha feito. É uma consciência perturbada, né? Alguém que tenta viver ali de uma forma superficial, é perturbado pela sua própria conduta, não porque ele era um homem piedoso, mas porque ele cria, não é, no sobrenatural. Ele sabia que alguma coisa ali não estava legal. Portanto, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui com Herodes Antipas é que nós podemos, o ser humano, não nós, o ser humano em si, ele pode até negar Deus, mas ele não consegue silenciar completamente a sua consciência. É sempre assim. As pessoas podem dizer: Deus não existe, eu não creio em Deus, mas a consciência dele, ele não consegue negar isso. Porque o que é a consciência? É a capacidade interna que Deus dá e que nos permite discernir entre o certo e o errado.
ou também que nos acusa ou absorve diante de nossas próprias ações. Ou seja, todos nós temos essa consciência de discernir entre o certo e o errado, ou de sermos acusados pela nossa própria consciência quando fazemos algo, não é, que sabemos que desagrada, seja as pessoas ou desagrada a Deus. Isso é inato do ser humano. Então, muitas vezes, e aí quando você olha para Herodes Antipas aqui, ele nega a existência de Deus, mas a consciência dele o acusa, a ponto de dizer, poxa, será que ressuscitou? É ele que ressuscitou, aquele que eu decapitei ressuscitou. Romanos, no capítulo 2, verso 15, diz que, pois mostraram que as exigências da lei estavam cravadas ou gravadas no coração. Ou seja, existe no coração do homem algo que é inerente dele, está gravado no coração. Então essa consciência do certo, do errado, ela existe, independente de você acreditar ou não em Deus. Mas é ela que te leva a questionar algumas coisas. Portanto, todos nós somos seres dotados de consciência e que vamos sempre entender o que é certo e errado, crendo ou não em Deus. Portanto, Herodes está vivendo sobre essa culpa. O que eu fiz? Né? Essa minha decisão de decapitá-lo, o que aconteceu? Ou seja, ele não se arrependeu. Na realidade, ele fica só ali reprimido. Ou seja, essa culpa reprimida de Herodes, não é, que vai tornar que se transforma no medo. Ele está receoso, ele está com medo do que havia acontecido. Portanto, aqui nós temos que entender que há uma diferença entre culpa e arrependimento. Herodes não está arrependido em nenhum momento, mas ele está se sentindo culpado com medo. Pedro, quando nega Jesus, vocês lembram desse texto muito bem, quando ele nega Jesus, o que ele faz? Ele chora. Ele chora por quê? Porque ele está arrependido daquilo que ele havia feito. Herodes não. Herodes mandou matar João Batista e ele não se perturbou. Para ele foi simplesmente mais um ato que ele podia fazer. Pedro se arrependeu. E nós sabemos que Pedro se arrepende, tanto que Pedro, depois disso, se torna um outro homem, uma outra caminhada. Herodes não, ele simplesmente se atormentou. Portanto, o remorso, quando temos remorso, o remorso teme as consequências, não é? E o arrependimento busca a transformação. Se eu estou com remorso por alguma coisa, eu estou preocupado com as consequências daquilo que eu fiz. Mas se eu estou arrependido do que eu fiz, eu busco transformação, eu quero mudança de vida. Por isso que quando nós nos arrependemos de um pecado que cometemos, nós precisamos mudar a nossa postura, porque eu me arrependi daquilo que eu fiz, eu não quero mais aquilo na minha vida, eu quero uma nova vida, eu quero uma nova história, eu quero uma nova caminhada. Mas quando eu simplesmente tenho um remorso de algo que eu fiz, eu estou preocupado com o quê? As consequências. O que isso pode trazer para a minha vida? Poxa, e se isso for exposto, como é que eu vou ficar? Ou seja, isso é remorso. Olha, mas se descobrirem, o que vão pensar de mim? Isso é remorso. Agora, quando eu digo, não, eu errei, eu estou arrependido do que eu fiz, eu busco transformação para a minha vida. Por isso é que eu sempre digo que o pecado confessado tem um peso, e o pecado descoberto tem outro completamente diferente. Então, todas as vezes que você confessa algo porque descobriram, tem um peso. Toda vez que você confessa algo porque você se arrependeu do que você estava fazendo, tem um peso completamente diferente. E assim é na vida. Então, quando eu entendo que a minha postura não está correta e eu faço uma confissão disso, há um arrependimento, eu quero transformação. Todas as vezes que eu sou pego em alguma coisa e eu confesso por essa coisa, eu estou pensando nas consequências, não é? Fiquei com remorso. Poxa, e agora? O que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Então, o que estava acontecendo aqui com Herodes é que ele estava com remorso, ele não estava arrependido de fato do que ele havia acontecido. Quantas pessoas hoje sabem que estão erradas e continuam vivendo esta vida errada? Quantas pessoas hoje sentem esse peso, mas continuam vivendo com esse peso? Quantas pessoas não se rendem, apesar de tudo isso, mas não se rendem ao Senhor? Falamos isso semana passada. Não se rendem à palavra, não se rendem a Deus, continuam vivendo esta vida, preferem silenciar a consciência, preferem viver nesse silêncio em vez de submeter-se à verdade da palavra. Herodes estava vivendo isso com certeza ali na sua vida, por isso esse remorso que ele estava sentindo. E aí na sequência, nos versos 17, continuando com a nossa história, você vai ver que existe algo que não pode ser negociado. A verdade não pode ser negociada. E nós temos que aprender isso com o nosso irmão João Batista, que um dia vamos encontrar no céu. Vamos encontrá-lo no céu, eu não tenho dúvida disso. Olha o que acontece aí quando o profeta está diante do pecado. Veja os versos 17 até os versos 20. Ele diz assim:
pois o próprio Herodes tinha dado ordem para que prendessem João. Então, prender João foi algo que partiu do próprio Herodes. O amarrassem e o colocassem na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe. Olha a causa, não é, da prisão de João. Ele havia, não é, a causa da prisão era Herodias. Ele continua, a mulher de seu irmão, com a qual se casara. Então, Herodes Antipas havia casado com Herodias, que era esposa de Herodes Filipe. No verso 18, porquanto João dizia a Herodes, olha o que João estava dizendo aí para Herodes, ou seja, o profeta dizendo ao rei, não é, ao tetrarca, não te é permitido viver com a mulher do teu irmão. João não se preocupou com o seu pescoço, ele se preocupou em mostrar a verdade que o Herodes estava vivendo. Então lembre-se que Herodes, ele tinha uma história judaica, ele tinha atos judaicos, ele tinha práticas judaicas, portanto ele era considerado um judeu. Apesar de não ter a sua linhagem de sangue, ele era considerado. Por isso que João fala com ele com esta autoridade. Eu estou falando para um judeu. Eu não estou falando para um rei ímpio que pode fazer o que quiser, não. Se você se diz judeu, você precisa ter essa postura e você não pode casar com essa mulher. É isso que ele está dizendo para ele. E ele continua dizendo, olha, assim Herodias o odiava e queria matá-lo, mas não podia fazê-lo. E olha, é interessante, por que ela não podia fazê-lo? Porque Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo. Olha que coisa linda. Este homem, com uma postura completamente distante de Deus, egocêntrica, sabia que João era um homem justo. As pessoas sabem que você é justo. As pessoas olham para você e dizem, esse aqui é um homem justo, é uma mulher justa pela sua postura, porque é o que estava acontecendo aqui com Herodes, né? Quando eu olhava para João Batista. E ele dizia assim, Herodes temia João e o protegia, sabendo que ele era um homem justo e santo. Justo, né? A pessoa alguém diz assim, olha, fulano é justo e santo. Você precisa de um elogio maior do que esse? Não. Você tem que tomar cuidado para isso não encher o teu coração de soberba. Mas se alguém falar assim, olha, isso aqui é justo e santo, você ganha o seu dia, ganhou a semana. E ele continua dizendo aqui, olha, e quando ouvia, ficava perplexo. Mesmo assim, gostava de ouvi-lo. Olha que coisa fenomenal. O que João Batista está dizendo para Herodes? João Batista está acusando-o de pecar contra a lei de Deus, e mesmo assim ele gostava de ouvir João Batista, ou seja, isso nos mostra, queridos, que nós temos uma missão, que é pregar o Evangelho, como ele é. Não é dourar a pílula, não é ficar preocupado se a pessoa vai ficar triste ou não, porque as pessoas, apesar de tudo, querem ouvir você, porque você está dizendo a verdade para elas. É o que estava acontecendo aqui. Quando ele diz, olha, não é lícito, ele está dizendo, não é lícito, Herodes, não é lícito você casar com a irmã, com a esposa de seu irmão. Ele está dizendo, olha, Herodes, há limites estabelecidos por Deus. É isso que João está dizendo para ele. João está dizendo para Herodes, olha, há limites, e esses limites você não pode ultrapassar, porque Deus estabeleceu limites. João não disse, olha, eu não concordo. Assim, às vezes nós somos assim, eu não concordo com o que você está fazendo. Mas peraí, o que eu estou fazendo fere a palavra de Deus? Então não é eu não concordo, não é lícito fazer. João não disse, olha, Herodes, você gosta de me ouvir, a gente toma café junto aqui, né? Você gosta de me ouvir, e eu não concordo muito bem com o que você está dizendo. João não disse para ele assim, olha, Herodes, a sociedade reprova esse casamento. João não estava preocupado com o que a sociedade aprovava ou reprovava. Ele tá dizendo, ou João podia dizer assim, olha, Herodes, é imprudente o que você está fazendo, olha, você está dando um mau testemunho. Não, ele diz assim, olha, ele disse, não é lícito. Ele está dizendo para Herodes, isso viola a lei de Deus. Não importa se você é o tetrarca, se você é o rei, quem você seja, mas se você diz que é um judeu, isto viola a lei de Deus. Portanto, não é lícito que você viva isso que você está vivendo. João aplica a lei. Ele não está afrontando Herodes de forma pessoal. Não, eu gosto ou não gosto de você. Está dizendo, não, o que você está fazendo afronta a lei. Era bíblico. Não é lícito que você viva desta forma. Amados, hoje nós temos limites morais. E eles são muito claros na nossa sociedade que nós temos que viver. Hoje nós sabemos, nós temos uma consciência para saber o que é lícito e o que não é lícito. Vivemos hoje numa cultura que diz que tudo é relativo. Eu fico impressionado, porque não, tudo é relativo. Né? Vivemos numa cultura hoje que cada um tem a sua verdade. Não, é a sua verdade, a minha verdade é outra.
Vivemos numa cultura que cada um faz o que quer. Desde que eu não te ofenda, eu posso fazer o que eu quiser. Essa é a cultura que nós estamos vivendo hoje. Vivemos numa cultura que o que importa é ser feliz. Você está feliz? Oi. Você está feliz assim? Não é o que importa. Não é assim que a gente tem ouvido aí. Ou seja, o que importa é ser feliz. Se você estiver feliz, perfeito. Mas João afirma, e afirma naquela época, que hoje é muito claro para mim e para você, de uma forma radical, ou seja, há um padrão que está acima da lei, acima do rei, acima do presidente, acima do Supremo, acima de qualquer coisa. Este é o padrão que nós precisamos viver. Nem tudo que é permitido pela cultura é permitido por Deus. Isso eu e você temos que viver. Mas todo mundo faz, mas desagrada a Deus, eu não faço. Mas todo mundo sonega, mas isso é pecado, eu não vou sonegar. Mas todo mundo mente, mas eu não vou mentir, porque mentir desagrada a Deus. É isso que João Batista está falando para Herodes Antipas. E não estava falando para um qualquer. Estava falando para um cara que tinha poder, inclusive, de cortar o pescoço dele, como foi feito. Nem tudo que é legal é moral. Ou não? Olha para a sociedade hoje. Tem coisas aí que são extremamente legais, mas é amoral, foge daquilo que nós queremos. Mas nem tudo que é popular é correto. Nós estamos vivendo hoje uma crise, porque as coisas se tornam populares e aí parece que está tudo certinho. Não está. Eu preciso confrontar com essa palavra. O que é correto para mim e para você está nessa palavra, porque se não estiver nessa palavra, ou afrontar essa palavra, não é correto para nós. Não é correto fazermos. Eu lembro do saudoso Edson Barcelos, pastor Edson Barcelos. Eu já falei sobre ele aqui, faleceu inclusive na pandemia, pena, um homem muito joia, a gente caminhou junto por muito tempo e nós tínhamos um trabalho juntos, eu e ele. E eu lembro que o Edson ele tinha uma empresa na área de engenharia, de estruturas. E o Edson, quando se converte, ele decide fazer as coisas corretas segundo a palavra. E no mercado que ele estava, não sei como é que funciona hoje, mas naquela época você tinha que pagar propina para tudo que ia fazer. E o Edson decidiu não pagar propina, porque ele entendia que, de forma correta, que não deveria fazer assim. Não durou um ano, a empresa do Edson quebrou. Quebrou. E ele viveu com essa situação. Passou dificuldade, passou apuro, a gente está de joelho lá no escritório dele aqui na Dom Pedro, orando, clamando ao Senhor, e Deus foi restaurando a sua vida, foi restaurando a sua vida, foi restaurando a sua vida. Mas decidiu fazer o certo, porque senão vai dar a impressão de que, mas se eu não pagar, eu vou morrer de fome. Deus não vai te deixar morrer de fome. Talvez se você não pagar, você não vai viver como você vive hoje, porque de repente para viver como você vive hoje, você precisa pagar a propina, mas pagar a propina é o correto? Fazer o ilegal que todo mundo faz é o correto para nós? Não. É isso que a palavra está dizendo. E é isso que João condena aqui a um homem que poderia cortar a sua cabeça e cortou. Ele diz, não é lícito viver da forma que você está vivendo. Essa palavra serve para mim e para você nos dias de hoje. Perfeitamente para mim e para você nos dias de hoje. Ou seja, a forma que eu estou vivendo é lícita, porque se não for lícita, é a mesma situação. E eu preciso entender isso de forma muito clara. Ou seja, quando Elias confronta Acabe, vocês vão lembrar disso, ele de fato confronta nesse sentido. Porque Acabe estava vivendo uma vida... Não é? Natan, quando confronta Davi, lembra, olha Davi, se um homem tiver lá uma quantidade de animais, o outro levar, ele só tem um, não, mas está errado, mas Davi, esse é você. E confrontou o rei de Israel. Talvez o maior rei que Israel já teve, mas o profeta foi lá e o confrontou, porque o que ele estava fazendo não era lícito. E por que para mim e para você tem que ser diferente? Porque agora todo mundo faz, porque a cultura faz, porque parece... Não, querido, não mudou absolutamente nada para mim e para você. Na nossa forma de viver tem que ser lícito, não pode ser ilícito. Portanto, o papel profético, ele nunca foi confortável. Não é confortável você falar para alguém que ele está vivendo uma vida, não é, que se diz crente, mas vivendo uma vida que desagrada a Deus. Claro que não é confortável. Quem gosta disso? Ninguém gosta. Mas nós, profetas, aqueles que pregamos a palavra, e aqui não estou me colocando, não é o pastor, você também é usado por Deus para falar para as pessoas. Você não está aqui para agradar o rei.
Deus não te chamou para agradar o rei. Deus não te chamou para agradar os seus amigos. Deus não te chamou para agradar a sua família. Deus te chamou para viver e falar a verdade, aquilo que é lícito. Porque esta verdade é que vai transformar a vida das pessoas. Não é o teu receio de magoá-los ou de deixá-los tristes. Nós existimos para anunciar a palavra. Foi para isso que Deus nos chamou. Anunciar esta palavra. Exclusivamente esta palavra. Herodes temia João. Temia. Sabia que ele era justo. Ouvia João com prazer. Olha que interessante. O texto diz isso. Admirava João, mas não se submetia a ele. Ouvia. Quantas pessoas ouvem o Evangelho, passam a semana ouvindo pregação? Eu falei isso semana passada. Não é? Houve vários pregadores por aí. Leem, estudam a palavra, mas não colocam em prática, não vivem essa palavra, continua vivendo um padrão deste mundo. Herodes era a mesma coisa, gostava de ouvir João, mas submetia a palavra que João ensinava? Não, vivia do jeito que ele queria. Isso é incredulidade religiosa, falei disso, não vou repetir, falei a semana passada, no sermão da semana passada. Portanto, é possível você ouvir sermões, cantar louvores, frequentar uma igreja e continuar desobedecendo o Senhor. Muito possível, isso é perfeitamente possível de se fazer. Nós tivemos agora essa semana, acho que foi essa semana, se eu não me engano, aí as famílias enlatadas, lembra? Famílias enlatadas, foi um rebu aí, porque veio lá do Carnaval, uma homenagem ao presidente da República, aí toda essa situação, não é? Ou seja, quando valores que nós cremos são chamados de retrógrados. Né? Mas isso é novidade na história, gente? É novidade na história. Isso não é coisa do carnaval deste ano ou de 2026. Isso já é muito antigo. Há quanto tempo nós somos afrontados? E ser afrontados não tem problema nenhum, sinal que nós estamos vivendo o que é lícito. Se nós estivéssemos vivendo de forma, não é, na cultura e não fizéssemos diferença nenhuma, alguém ia nos chamar de retrógrado? Não. Ah, você é um retrógrado. Que ótimo. Né? Ah, você prega que o sexo só pode ser vivido no casamento. É isso. É isso. Você prega que tem que falar a verdade. É isso. Você prega que tem que recolher impostos. É isso. Nós precisamos viver isto. Isso é ser retrógrado? Não, isso é viver segundo essa palavra que cremos, que nos dá esperança, que nos transformou, que nos salvou, que nos orienta no dia a dia. E se isso é retrógrado, agradeça por você ser retrógrado. Não tem nenhum problema. Não tem nenhum problema com isso. Ou seja, quando nossos valores são, né, chamados desta forma, amém por isso. Sempre que, entenda isso, sempre que a verdade desta palavra, ela confrontar, né, as estruturas de poder, cultura, ela vai ser chamada de retrógrado. Sempre. Sempre. Sempre vai ser assim. Porque ela denuncia o pecado. Porque ela vai dizer, não é lícito viver desta forma. E as pessoas querem viver da forma que eles querem. Nós não, nós queremos viver segundo essa palavra. João não foi morto porque ele era um extremista. João não foi extremista, gente. Ele foi morto porque ele foi fiel. É diferente. Fiel. Você é fiel a quê? Eu sou fiel a ser uma pessoa bacaninha com todo mundo à minha volta. Né? Eu sou fiel a minha empresa, porque se eu bater de frente lá com o meu chefe e não fizer o que ele está mandando, ele vai me mandar embora. Você é fiel a quê? Nós vamos ser fiéis a essa palavra. E para ser fiel a essa palavra, nós vamos desagradar muita gente. Nós vamos criar muito problema. E se você não está criando problema nenhum, você tem que tomar cuidado. Talvez você já esteja aculturado, você já esteja vivendo aí, tudo é tranquilo, não tem nenhum problema. A pergunta que fica para nós aqui é se nós estamos sendo aceitos ou se nós estamos sendo fiéis. Cuidado, cuidado, porque às vezes você está sendo aceito. Né? Você não faz mais diferença. Você está num ambiente, não faz mais diferença. Você está vivendo aí, né, com todo mundo, não faz mais diferença. As pessoas não conseguem olhar para você e enxergar em você um João Batista.
Você não faz mais diferença. Você está vivendo está tão ali, não é? No meio que é tranquilo. Não, o Rodrigo é tranquilo e o Rodrigo é sossegadinho, é tranquilinho. Eu estava dizendo para os homens ontem na nossa reunião que eu corto o cabelo aqui no centro. Eu já disse para vocês que eu corto cabelo, a maioria não acredita, mas eu corto cabelo aqui no centro. Né? É uma barbearia, tem lá máquina de fliperama, né? Palavrão, porque é uma barbearia, né? Não é um ambiente de crente. Mas todo mundo lá sabe que eu sou pastor. O dono sabe que eu sou pastor, o cara que corta meu cabelo sabe que eu sou pastor. E eu percebo que a atitude dele já mudou bastante comigo. Então, quando eu chego, já não, a linguagem muda. Amém por isso. E eu estava essa semana, uma semana passada, cortando o cabelo lá. E aí chegou, e é gostoso, porque lá onde eu corto o cabelo e faço a barba, ele põe aquela toalha quente. Aquilo é uma delícia. Põe aquela toalha quente, se ele te der 5 minutos, você dorme na cadeira, não é? Aquilo é muito bom. Eu não sei, até para mim não faz diferença, mas eu guardo aquela toalha quente quando ele põe no meu rosto. E eu estava lá, sentado, fazendo lá a barba, esperando, e aí chegou um rapaz, não vi, e o rapaz chegou contando algumas histórias cabeludas. Né, bem típico desses lugares, cabeluda, né? E eu fiquei ali na minha, né? Fiquei inerte, porque não podia fazer nada, não podia nem falar, porque eu estava com a boca tampada com aquele negócio também. E aí o Roger, que é o rapaz que corta comigo, falou assim, rapaz, respeita o pastor aí. Né? E aí o rapaz falou, pastor nada. Ele falou, não, ele é pastor mesmo. Ele falou, ele é pastor? Não, ele é pastor mesmo. Ele falou, me desculpa, e começou a pedir desculpa, e foi embora, saiu da barbearia e foi embora, eu não tive nem, espero que não seja você aqui da igreja que estava lá cortando o cabelo, né? Falando esses absurdos. Né? Mas é isso, ou seja, se você está no ambiente, você tem que mudar o ambiente que você está. Se eu fosse participar das brincadeiras, se eu fosse dar risadinha todas as vezes que eles contam alguma piada lá, falar, aí o pastor é tranquilo, aí pode contar que o pastor ele participa aqui com a gente. Lembra a roda dos escarnecedores? Então a sua postura tem que ser uma postura diferente. Você tem que ser alguém que as pessoas queiram ouvir, queiram estar junto, mas que tenha uma postura de dizer, isso aqui não é lícito fazer. Entende? Não é porque você é melhor do que ninguém, é porque você segue esta palavra que nos orienta de como nos comportar em qualquer lugar. Você pode estar em qualquer ambiente. Mas o teu comportamento não tem que ser adequado, ou não tem que ser de acordo com o ambiente, tem que ser de acordo com esta palavra. Eu não posso evitar de estar em alguns ambientes. Mas aonde eu estiver, eu vou viver segundo esta palavra, e não segundo o ambiente. Eu não sou moldado pelo ambiente que eu estou, eu sou moldado por essa palavra. Essa é a diferença, e é isso. Ou seja, nós estamos sendo aceitos, ou nós estamos sendo fiéis a esta palavra. Terceiro ponto é o banquete da imprudência. Está aí nos versos 21 e 26, você vai ver o contraste entre os dois reinos. Olha o que está dizendo aí nos versos 21 e 26, 21 a 26. Acompanhe comigo. Finalmente, Herodias teve uma ocasião oportuna. Lembre-se que ela odiava João Batista porque ele havia denunciado o pecado. No seu aniversário, Herodes ofereceu um banquete aos seus líderes mais importantes, aos comandantes militares, às principais personalidades da Galileia. Quando a filha de Herodias entrou e dançou, agradou a Herodes e aos convidados. O rei disse à jovem, peça-me qualquer coisa que você quiser, eu lhe darei. E prometeu-lhe sobre juramento, seja o que você me pedir, eu lhe darei até metade do meu reino. Olha a postura de líderes totalitários, né? 24. Ela saiu e disse à sua mãe, que pedirei? E aí, a cabeça de João Batista, respondeu ela odiava João Batista. Imediatamente a jovem apressou-se em apresentar-se ao rei com o pedido, desejo que me des agora mesmo a cabeça de João Batista num prato. O rei ficou aflito, mas por causa do seu juramento e dos convidados, não quis negar o pedido à jovem. Né? Então, Marcos primeiro descreve o banquete. É interessante, porque ele descreve exatamente isso. Havia ali um banquete, essa cultura greco-romana, que eu já falei em várias mensagens por aqui, vinho abundante, né? Muito vinho, decisões impulsivas, é só dizer para o próprio Herodes assim, eu te darei o que você quiser, se me pedir até metade do meu reino eu te dou. Né? A honra pública, isso é muito comum nesses ambientes, honrando quem estava ali, uma competição entre eles.
Mas o Herodes faz um juramento aqui precipitado. Ele diz, olha, me pede o que você quiser, eu te dou. Até que se você quiser metade do meu reino, eu te dou. Não é? Ou seja, um exagero da parte dele. Essa menina vem e dança, que é a filha de Herodias, e aí então vem o pedido. O que você quer? Eu quero a cabeça de João Batista. E aqui tem uma coisa que me chama muita atenção quando eu estava preparando o texto, porque o texto diz que Herodes atende porque ele ficou preocupado com a sua reputação. Ele não queria ficar mal perante os companheiros, os comandantes e todo mundo que estava ali. Por isso ele não recusa porque ele preferiu manter a imagem. Essa é uma outra coisa interessante que nós temos que pensar na nossa vida. Querer manter a imagem significa que eu não denuncio o pecado. Querer manter a imagem significa que eu não vou dizer isso não é lícito, porque eu quero ficar bem na fita com todo mundo, como diz aí. Ou seja, olhamos hoje para a nossa vida, ou para a vida, não é, da igreja no geral, é mais fácil nos conformarmos com a situação do que termos coragem de ficar mal com as pessoas. Não é? Poxa, mas se eu for falar isso para o Rodrigo... somos tão amigos, né? Eu vou confrontá-lo, ele vai ficar triste comigo, ele vai, de repente, vai mudar o comportamento dele comigo. Ou seja, o que Herodes faz aqui? Ele simplesmente quer manter a sua imagem, não é? Quer manter isso para não ficar mal com aqueles que estavam ali e que a decisão dele poderia trazer uma reputação ruim para ele, não é? E ele deixaria de agradar todos como ele sempre fazia ali. Queridos, quando olhamos ao longo da história, muitos homens e mulheres, ao longo da história, escolheram, não é, ser fiéis a Deus, mesmo que isso custasse muito a eles, não só a reputação, mas a vida. Não é? Muitos líderes cristãos, se você observar, eles mantiveram a fidelidade deles a Deus, a ponto de perder a própria vida, como João Batista. Não era nem uma questão de reputação. Homens que não estavam preocupados com a reputação, que perderam a vida porque se mantiveram fiel. Bonhoeffer, que eu sempre cito aqui, é um alemão que levou muitos judeus, né, salvou muitos judeus. Ele resistiu a outros porque ele não estava preocupado em manter a reputação, tanto que ele morre num campo de concentração. Nazista, preso num campo de concentração, cristão, e ele morre, que ele é morto, então, pelos alemães naquela região. Ou seja, ele não tinha medo de perder a sua posição, ele manteve e falou a verdade, não é, como algo que ele não abria mão. Hoje, quando olhamos para o nosso sistema, né, no Brasil, quantos cristãos que são eleitos, mas se silenciam quando princípios bíblicos são colocados em xeque em Brasília? A gente sabe disso. São eleitos como cristãos, mas quando chegam em Brasília, ou chegam nas câmaras municipais e estaduais, não é, deixam de defender aquilo que criam e começam a abrir mão disso porque querem manter a reputação, querem manter o voto, querem manter, não é, a sua postura. Quantos líderes, não é, que relativam, não é, a questão moral e trazem esta questão, não é, pouco moral para manter as suas coalizões e aquilo que fizeram. Ou seja, isso é hoje muito claro quando você olha hoje o meio político. Os conchavos que são feitos, os acordos. E eu não estou aqui transformando essa mensagem numa mensagem política, não. Estou te mostrando um dos segmentos onde os cristãos mais abrem mão, né, daquilo que creem para manter a popularidade, para manter os votos. Infelizmente. Parlamentares que se dizem cristãos, mas votam contra a própria convicção cristã, e a gente tem visto isso o tempo todo, ou seja, porque querem agradar os seus eleitores. Eu não posso desagradar a minha base eleitoral, a minha base não é uma base só de cristãos, e aí você começa a agradar a todo mundo. Pastores que suavizam o pecado, não denunciam dos seus púlpitos o pecado para manter, né, ou para não serem cancelados. Não, se eu pegar muito pesado, eu vou ser cancelado. Graças a Deus, eu tenho quase seguidor nenhum nas redes sociais. Então, se você quiser me cancelar, não vai fazer a mínima diferença, porque tem muito pouco, viu? Então, fique tranquilo. Se você achar que eu estou pegando pesado, quiser me cancelar, fique à vontade. Mas nós estamos preocupados com isso, ao invés de pregar a verdade, pregar a palavra, de ensinar a palavra. Então, esse é o contraste, ou seja, no palácio havia luxo, havia poder, músicas, aplausos, enquanto na prisão, onde João estava, silêncio, escuridão, mas fidelidade a Deus. João não estava na festa, mas ele estava mantendo a sua fidelidade a Deus. Portanto,
O reino de Deus, queridos, frequentemente parece perder a curto prazo. Ou você nunca viu, ou nunca assistiu a algo que você fala assim, poxa, mas ele poderia ir lá com a espada e cortar o pescoço, no entanto ele se entrega. Não é assim, o reino de Deus é assim, parece que ele está perdendo, mas não, mas ele avança para a eternidade. Olha, é só você olhar ao longo da história. Quantos já passaram, quantos líderes mundiais já passaram, quantas histórias já passaram, e hoje são só histórias. E o evangelho continua aí, a palavra continua aí, continua avançando e vai continuar avançando. Quantos já tentaram desacreditar essa palavra ao longo da história e ela continua sendo verdade e avançando em todas as partes do mundo? Onde você conhece uma história como a história do cristianismo que avança em países, não é, que antes eram impenetráveis e o evangelho cresceu e as pessoas se convertem e estão levando Deus a sério. Portanto, não entenda que que o evangelho está perdendo, que o reino está perdendo. Pelo contrário, ele avança pela eternidade. Ninguém pode deter o reino de Deus. Último ponto, o custo da fidelidade. Ser fiel tem um custo, e eu estou dizendo que você, e desde abrir minha mensagem dizendo que você precisa ser fiel, você precisa viver aquilo que é lícito. Agora, isso tem um preço a pagar. É o que está aí dos versos 27 até o 29. Olha o que está dizendo aí do 27 ao 29, e você vai entender o que custa ser fiel ao Senhor. Enviou, pois, imediatamente um carrasco com ordem para trazer a cabeça de João. Ou seja, o Herodes se deixou levar pela promessa que ele havia feito. O homem foi, decapitou João na prisão e trouxe a sua cabeça num prato. Ele a entregou à jovem e esta deu à sua mãe. Tendo ouvido isso, os discípulos de João vieram levar o seu corpo e colocaram num túmulo. Este é o preço, não é? A morte de João aqui já apontava para a cruz. João é decapitado. Marcos não dramatiza, não é? Marcos não fica aqui contando uma história, tentando mostrar algo diferente. Não, ele diz, olha, o soldado foi lá, viu uma ordem, buscou João, decapitou, trouxe a cabeça, entregou para Herodias, não é? E que entregou para sua filha. Ou seja, ele não está trazendo aqui algo ou dramatizando algo. Não há dramaticidade, nós temos que entender isso. Ele simplesmente registra o fato, para que nós possamos entender que o destino dos profetas, ele prepara para a cruz. O meu destino e o seu destino está preparado para a cruz de Cristo, querido. Ou seja, manter a fidelidade significa abrir mão de uma vida que talvez seja confortável. Abrir mão de algo que você talvez goste muito, mas manter a fidelidade significa que eu vou pagar um preço por ser fiel a esta palavra, fiel a este reino. Estevão, primeiro mártir da igreja. Todo mundo lembra da história de Estevão. Estevão morre apedrejado. Lembrem disso? Lembram-se disso? Ele morre apedrejado. Primeiro mártir da igreja. Estevão negou a Cristo? Não. Estevão mudou a sua postura no discurso? Não. Ele continuou com aquele discurso que Deus havia colocado no coração dele, sabendo que seria apedrejado por aqueles homens, e foi. Todos os discípulos morreram de uma forma trágica, menos João, lá na ilha de Patmos. Todos nós conhecemos, ou seja, todos os discípulos foram martirizados. Foram crucificados, cerrados ao meio, crucificados de ponta cabeça, queimados e assim por diante. Policarpo de Hermina, lá no ano 155 depois de Cristo, ele viveu de 69 a 155, ele foi queimado vivo. Ele era um discípulo de João e não negou a sua fé. Imagine você ser queimado, talvez não dá nem para a gente imaginar uma coisa dessa, ser colocado numa fogueira e queimado vivo. Este homem foi queimado vivo e não negou a sua fé. Justino Mártir, que também viveu até o ano 165, ele foi decapitado em Roma e não negou a fé. Talvez eu e você nunca tivéssemos ouvido falar desses homens, mas mártires que pagaram o preço para que nós pudéssemos estar aqui hoje enquanto igreja. John Hus, eu já falei sobre ele, foi queimado vivo lá no ano 1300. Bonhoeffer, que é este alemão que eu constantemente estou citando aqui, ele foi preso e executado num campo de concentração. John Eliot, que eu também já citei em várias mensagens, do ano de 1956, ele morre. Ele é morto pelos próprios índios que ele evangelizava. Foi morto por esses índios. Depois a sua esposa leva esses índios a Cristo, não é? E esses homens se tornam pregadores da palavra. Ou seja, mas pagaram o preço. Pagaram o preço com a própria vida.
Então, o que aconteceu com João, querido, é o que está apontando para o que aconteceria com Jesus logo ali na frente. Ou seja, a história mostra que depois Jesus é crucificado. O poder político, ele vai eliminar aqui, de alguma forma, ele tenta eliminar essa voz profética e ele cessa essa voz naquele momento, mas não pôde fazê-los negar a verdade. Entenda isso. Poder político ou qualquer outro poder pode calar a sua voz, mas não pode fazer com que você negue a verdade. Você mantém a sua verdade. João Batista foi decapitado, mas a verdade continuou. O pescoço dele rolou, mas a denúncia dele continuou, e nós estamos falando dela até os dias de hoje. Isso não é uma derrota, isso é um avanço, isso é um ganho para o reino. Ah, mas cortou o pescoço, ok, mas estamos aqui falando sobre João Batista, está narrado aqui no livro de Marcos. Pode tentar eliminar a voz, mas não vai eliminar o reino. A história da igreja, amados, ela não foi construída por homens que buscavam aplausos. Nunca foi construída por homens que buscavam aplauso, mas por homens que preferiram a fidelidade a Deus. Essa é a diferença. Muitos desses homens que nós estamos falando e que eu cito aqui foram homens que não tiveram aplausos. Alguns deles passaram pela sua época pregando de lugarejo em lugarejo, andando a cavalo, pregando o evangelho, fazendo discípulos. Nunca tiveram grandes multidões, mas entraram para a história porque foram fiéis a Deus. E hoje nós estamos buscando aplausos. Hoje nós cristãos queremos ser aplaudidos. E às vezes não somos fiéis. Às vezes não estamos vivendo a fidelidade da palavra. Mas queremos tapinha nas costas, queremos ser reconhecidos, queremos ser aceitos, queremos, mas não queremos mais denunciar o pecado. E dizer, olha, não é lícito que você viva desta forma. Portanto, João morre por denunciar o pecado. Jesus morrerá, né, seguindo aqui o texto, por confrontar a hipocrisia daquela época e por reivindicar o senhorio dele sobre todas as pessoas naquele momento. E ele morre, a partir disso ele é crucificado. Aí todos nós conhecemos a história, mas o reino avança, avança e avança, e nada detém este reino. Uma aplicação para mim e para você, eu quero terminar essa mensagem com esta aplicação para nós. A verdade pode custar posição, entenda isso. Dizer que não é lícito viver dessa forma, viver a verdade da palavra pode custar a posição que você está. Eu não tenho dúvida disso. Está preparado para isso ou prefere, não é, ouvir ou ser aceito do que dizer a verdade, do que viver a verdade? Portanto, a verdade pode custar a posição que você está. Segundo, fidelidade pode custar popularidade. Ser fiel a Deus pode se tornar alguém não popular, né? Pode se tornar alguém impopular na caminhada. Portanto, ser fiel a Deus e popularidade não vai dar muito certo, não. Então, ser fiel a Deus muitas vezes vai te fazer ser impopular. A cultura pode ridicularizar valores bíblicos, e pode, nós vimos aí, mas isso não vai me afetar e nem vai parar o avanço do reino. Mas o reino não se constrói pela aprovação do palácio. Eu coloquei aí como a quarta aplicação para mim e para você. O reino não se constrói com a aprovação do palácio. O reino se constrói e avança com a aprovação de Deus, pela fidelidade à sua palavra. Herodes representa poder sem caráter. Está aí, poder. Ele tinha poder. Hoje nós temos quanta gente no poder hoje que não tem nenhum caráter. Não preciso citar nomes aqui, você sabe, conhece vários. Caráter não existe, mas estão no poder. João representa fidelidade sem poder, não é? João foi fiel, mesmo não tendo poder. João foi fiel, mesmo sabendo que poderia custar o seu pescoço, e cuidou. O mundo pode controlar o corpo, foi o que aconteceu, mas não pode controlar a verdade. O mundo ali, o poder do mundo tentou calar João Batista, né, cortando o seu pescoço, mas não calou a verdade. Portanto, a pergunta que eu quero deixar para você é que se nós queremos o conforto do palácio ou a consciência limpa na prisão. Conforto no palácio onde estava Herodes e toda a sua turma, ou a consciência limpa na prisão onde estava João e se manteve fiel a Deus? Essa pergunta nós temos que responder para nós mesmos. Palácio ou prisão? Né?
de que forma que eu estou buscando viver a minha vida e que preço eu estou disposto a pagar por viver uma vida de fidelidade à palavra do Senhor. Amém? Baixa a sua cabeça, eu quero orar mais uma vez contigo. Deus, obrigado, Pai. Obrigado por sua palavra. Obrigado por João Batista, que é uma inspiração, Senhor, para mim, para todos que estão aqui nessa manhã, por aqueles que estão em casa. Um homem que desde o primeiro momento denunciou o pecado e viveu a fidelidade da tua palavra. Deus, obrigado pela vida dele. Quem sabe o Senhor vai nos permitir encontrá-lo no céu. Eu não sei como é que vão ser as coisas aí lá no céu, mas quem sabe nós vamos poder encontrar João Batista. Um homem destemido, um homem que viveu a verdade da tua palavra, um homem que não negociou essa verdade, um homem que denunciou o pecado e fez isso, Deus, para Herodes e com certeza para tantos outros ao longo da sua história. Um homem que perdeu a sua própria vida em prol da fidelidade que ele tinha contigo, e isso para nós é inspirador. Deus, que nós tenhamos coragem de viver a nossa vida, Pai, não abrindo mão da verdade, mesmo que isso nos custe uma posição. Nós possamos ter coragem de sermos fiéis ao Senhor, mesmo que isso custe a nossa popularidade. Que nós, Senhor, quando olharmos para essa ridicularização que a cultura pode fazer e faz com os valores bíblicos, que isso não nos incomode a ponto de entender se estão fazendo isso, é porque de fato nós estamos vivendo uma vida de acordo com a tua vontade e que absolutamente, para que o reino avance, não há necessidade de aprovação dos líderes, dos palácios, de quem quer que seja, porque o teu reino vai continuar avançando até que Cristo volte. Assim seja as nossas vidas, que nós possamos, Deus, viver de fato aquilo que é lícito, aquilo que é permitido pela sua palavra. Que tenhamos coragem de viver essa vida, Pai. Ajuda a mim, ajuda a cada um dos que estão aqui nessa manhã, ajuda aqueles que estão em casa, que nós possamos não só denunciar o pecado, mas buscar viver uma vida de santidade na tua presença. Que um sermão como esse, que um tempo como esse, que nós investimos aqui, não seja só para ouvirmos, porque Deus, nós estaríamos enganando a nós mesmos, mas que seja de fato algo que nós possamos colocar em prática, que nós possamos viver, nós possamos nos arrepender e buscar transformação naquilo que precisa ser transformado nas nossas vidas. Ao Senhor toda honra, ao Senhor toda glória, ao Senhor todo louvor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Viva o que é lícito. O que não for lícito, querido, você abra mão disso e não tenha medo de abrir mão disso. Amém, queridos? Amém. Que amém mais fraquinho. Amém? Amém. Isso aí, isso aí. Só alguns avisos e nós já vamos encerrar o nosso culto, tá bom? Só alguns avisos. Quem está nos visitando hoje? Primeira vez aqui, tá? Primeira vez aqui na igreja. Aqui, Deus te abençoe. Deus te abençoe também. Deus te abençoe, querido. Obrigado pela presença de vocês.